conhecido nosso, da igreja também, já esteve aqui 2 vezes comigo, 3 com essa. E que Deus abençoe também o pastor Naldo, que tem sido um canal de bênção para nossas vidas. E para mim é um privilégio estar ministrando e ele está sentado aqui me ouvindo, porque Deus tem usado o seu filho dentro desse estado e fora dele. E que também nesta noite, a mensagem eu tenho total certeza que foi o Espírito Santo de Deus que me deu. Mas, porém, Deus também usou a boca do seu filho para que a mensagem nesta noite também seja transmitida. Então, eu acredito que eu não prego sozinho aqui nesta noite. Além do Pai, o Filho e o Espírito Santo está comigo, também meus amigos estão aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, meu amigo, pastor. Deus abençoe. É um privilégio estar aqui, nesse segundo dia da campanha, para estar ministrando a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. Para nossa breve meditação. Eu serei breve nesta noite, naquilo que for ministrado. Eu sei o tamanho da responsabilidade que é estar trazendo a palavra de Deus aqui. E sei do peso que é ser portador da mensagem que Deus quer falar com a igreja. Aqueles que achou, diz amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Não tem? Parabéns. Eu vou ler o capítulo de número 2, versículo de número 1 e versículo de número 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Eu quero ficar por aqui. Os irmãos podem ficar à vontade nesta noite. Aleluia. Estamos diante de uma palavra maravilhosa. Estamos diante de um texto extraordinário. Essa história é uma história impactante. Eu fui, de antemão, impactado pela história, quando eu comecei a meditar nela. E a história que eu vou contar nesta noite é uma história que ela vem cheia de grandes exemplos. É uma história que, se você ouvir e extrair dela alguns exemplos, a sua vida não será mais a mesma. A sua história será mudada, tão somente pelo poder desta palavra.
Quando eu falo do livro de Neemias, capítulo de número 2, e tenho total consciência que estou ministrando no segundo dia de uma campanha de restauração, é impossível eu não citar o começo da história, como tudo começou. Todos nós sabemos que Israel, ele foi ameaçado pelos profetas que passaram por ali. Profeta esse, profeta como Abacuque, Amós, Ezequiel, Jeremias, Isaías e muitos outros. Eles profetizou a respeito do que iria acontecer sobre a nação de Israel, se não voltasse o seu coração para o Senhor. Eles foram claros na revelação que eles passavam. A Bíblia diz que mesmo debaixo de muitas ameaças e de muitas profecias e de muitas palavras diretas, a nação de Israel não se converteu ao Senhor. Muitas das vezes o Senhor se revelava para ela claro como água, por intermédio dos profetas. Profeta esse que chorava pela rua de Jerusalém e de Judá, dizendo: Judá, se converte, volta o teu coração para o Senhor, porque grande era a investida que o Senhor está levantando contra vós. Grande é o juízo que Deus está suscitando contra vós. Tão somente se vocês se converterem dos seus maus caminhos, tão somente se vocês observarem o caminho que os seus pais andaram, vocês fugirão da ira vindoura, vocês fugirão do castigo futuro. Mas mesmo assim, eles não fugiram. Quem aqui não se lembra de Jeremias sendo claro no capítulo 18 a respeito da destruição? Quem aqui não se lembra de Jeremias no capítulo 19? Quem aqui não se lembra do profeta Ezequiel no capítulo 37, falando sobre a devastação, falando sobre o vale de osso seco? Quem aqui não se lembra do profeta Isaías, há muitos anos antes, profetizando para o rei Ezequias, dizendo: só por causa disso, o rei da Babilônia virá e levará para o cativeiro o seu povo. Quem aqui não se lembra? O Senhor, antes de dar alguma sentença, o Senhor, ele sempre alerta o seu povo. O Senhor não vai mandar nunca, jamais, uma sentença sobre a sua igreja, uma sentença sobre o seu povo, sem que antes ele mostre uma porta de escape para que a igreja passe. O Senhor não é injusto. O Senhor sempre lhe abre uma porta de escape, mas porém, o povo de Jerusalém e de Judá, ele fez vistas grossas, eles fecharam os olhos, eles não quiseram acreditar no que Deus estava falando. Foi por isso que Nabucodonosor se levantou e veio contra a nação escolhida do Senhor, e pela sua primeira vez, ele entra e leva os maiorais daquela nação, multidão essa que todos nós sabemos que foi no meio, para confirmar o que o profeta Isaías disse, que os filhos de Ezequias seriam levados para o cativeiro, iria servir como eunuco na casa do rei. Desta vez foi Daniel, Misael, Ananias e Azarias e muitos outros. A nação de Israel foi dizimada pela sua primeira vez. A Bíblia diz que Nabucodonosor leva esse povo para lá, e lá ele faz com que o povo esqueça. Ele faz com que o povo esqueça da sua cultura. Ele faz com que o povo esqueça do seu Deus. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele devastou, ele destruiu. E pela segunda vez ele vem sobre a nação de Israel, porque foi Abacuque quem falou que Deus levantaria alguém com dente de ferro e com garra de escorpião,
e viria e castigaria o seu povo. A Bíblia diz que Deus era quem iria assobiar para o Oriente, dito pela boca do profeta Abacuque, e suscitaria alguém tão poderoso que ninguém pararia diante da sua presença. E assim aconteceu Nabucodonosor, quando esse contou, o assobio de Deus, ele veio pela segunda vez e ele leva o rei Joaquim para a Babilônia. A Bíblia diz que, de igual modo, ele volta pela terceira, e na terceira vez, ele devasta aquela nação, ele dizima aquela nação e deixa numa situação complicada. Não havia mais ninguém rico dentro daquela cidade que não fosse dizimado. Todos estavam sofrendo o castigo que o próprio rei Nabucodonosor castigou o povo. A Bíblia diz que Nabucodonosor destruiu até o templo de Salomão. A Bíblia diz que quando ele veio, ele leva até os utensílios da casa. A casa foi devastada. Até os vasos da casa foi levado. O catiçal de ouro foi levado. A lâmpada não mais se acendia dentro do templo. O altar de incenso, o altar de sacrifício, a pia, na onde ele se higienizava, tudo foi levado. E desta vez, até a arca desaparece e nunca mais foi vista na história. A Bíblia diz que Nabucodonosor leva e escraviza o povo na Babilônia. E essa foi a terceira vez que ele foi. Quando eu falo em Nabucodonosor entrando na nação escolhida do Senhor pela terceira vez, eu não posso me esquecer que também por 3 vezes o Senhor, ele entra na Babilônia e arranca o seu povo de lá de dentro. Primeira vez, o Senhor permite que Daniel, no capítulo 2, ele tem um sonho, e ele vê uma visão, e ele percebe que no topo daquela estátua havia uma cabeça de ouro, e representava Babilônia, porque estava no topo. Mas após ele, Daniel disse, virá um reino que é mais fraco do que o teu, e vai lutar e vai vencer. Quem Daniel estava falando? Da Média e da Pérsia, que estava para vir sob o reinado de ouro, iria vencer, para se cumprir o que foi dito pela boca de Daniel. Desta vez, o reinado da prata, ela vence e se estabelece por ali. Só que a Bíblia usa o profeta Isaías para profetizar, dizendo que um grande libertador iria ser levantado para arrancar o povo de lá de dentro, para libertar o povo de Deus do cativeiro. A Bíblia diz que desta vez, quem entra, Ciro, junto com Dário, forma amizade e aliança e vem contra Babilônia. E eles conseguem entrar. E é deste reinado que eu vos falo. É desse reinado que eu estou falando. A Média Pérsia. A Bíblia diz que pela primeira vez, agora, Zorobabel, ele tem a missão de arrancar o povo da Babilônia e levar de volta para casa. Quando eu falo no povo saindo da Babilônia e indo para casa, é impossível eu não me lembrar do Salmo 126, na onde é dito pela boca do escritor, dizendo que aqueles que saíram de lá, saíram como aqueles que sonham, estavam pisando nas nuvens. Sabe por quê? Porque depois de 70 anos de cativeiro, dito pelo profeta Jeremias, agora está se cumprindo a saída do povo. Ele leva pela primeira vez, Zorobabel se encarrega de levar. Ele leva. A Bíblia diz que pela segunda leva, quem é que entra na história agora? Esdras. Esdras leva o povo pela segunda vez, e lá ele ensina ao povo a respeito da lei que estava esquecida, que se perdeu no meio dos anos. Durante 70 anos o povo esqueceu do Deus que ele servia, o povo esqueceu da forma como Deus tinha libertado eles da terra da servidão. Agora Esdras começa a ensinar o povo.
Mas, porém, a Bíblia diz que pela terceira vez, agora, entra o personagem que lemos, Neemias. Neemias vem pela terceira vez. E agora, eu começo a falar de algo mais profundo, já que a nação estava sendo devastada. Agora Deus começa a restaurar a nação. A nação foi devastada, foi, por 3 vezes. Mas, porém, por 3 vezes, Deus começa a dar uma segunda chance de restauração. A Bíblia diz que Neemias, ele estava triste perante o rei na Pérsia. Ele estava muito triste. Ele nunca estava triste diante do rei, mas desta vez ele se apresenta com uma tristeza que dava para se pegar. Ele estava tão triste que os seus olhos não suportou, as lágrimas não segurou, e ele começa a chorar diante do rei. Só que quando ele começa a chorar diante do rei, esta chance, nesse exato momento, uma sentença poderia ser executada. Qual era a sentença? Quando um homem está triste diante de uma autoridade, quando o homem entra na sala do trono triste, ele é digno de morte, porque ele não tem motivo de estar triste. Neemias, ele era aquele que provava o alimento muito antes do rei se alimentar. Neemias, ele bebia o vinho, sabe por quê? Porque ele era copeiro do rei. Antes que o rei se alimentasse, ele tinha o direito de se alimentar, ou seja, por isso ele não tinha motivo nenhum de estar triste. Por isso ele tinha que estar alegre diante do rei, porque os melhores manjares ele comia, as melhores bebidas ele bebia, e porque ele estava triste diante do rei, não tinha motivo de estar triste. Sabe por quê? Porque quem está diante do rei tem que estar com um sorriso no rosto. A situação pode estar de mal a pior, mas o rei está presente, tem que estar alegre. Não é muito diferente para nós outros aqui. Por que estás triste? Por que o teu semblante está caído? Por que estás obstinado o seu rosto? Por que estás chorando? O Senhor está dizendo: a minha presença não é suficiente para que você esteja alegre. A minha provisão não é suficiente para que você esteja na posição. A minha presença não é o suficiente, independente da herança que eles possuam, independente da riqueza que eles possuam. Deus está dizendo: eu sou a tua herança, ó Asaf. Eu sou a tua herança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que é que você tem passado nesta noite, mas Deus me mandou aqui para falar para você que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem nesta noite. Eu não sei onde é que está a tua fraqueza. Deus está dizendo: o meu poder está se aperfeiçoando nela. É por isso que você veio aqui nesta noite, para que o meu poder se aperfeiçoe em ti. Isso é verdade, isso. Abra a boca para adorar. A Bíblia diz que ele se compareceu triste. O rei olhou para ele, porque o rei sabia, o rei conhecia, face a face, o seu servo. O rei sabia do que ele precisava. O rei sabia quem era aquele homem, por mais que tirasse a sua identidade, como fez com Daniel na Babilônia. Por mais que tirasse a sua identificação, como fez com Misael, Ananias e Azarias, dando nome babilônico para eles. Por mais que fizesse isso, o rei sabia quem eram aqueles homens. O rei sabia que aqueles homens se prostravam diante do Deus do invisível. O rei sabia que eles não precisavam de imagem, de escultura para adorar. O rei sabia que tão somente onde ele estivesse, eles adoravam. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia. Daniel na Babilônia, quando queria adorar, ele abria a janela, independente do decreto, ele se ajoelhava e orava, independente da opinião dos seus adversários. Ele sabia que ele não podia se comparecer triste no recinto. E o próprio Neemias, ele observa isso. Ele diz: eu não sei como foi que eu não morri.
Eu não sei como foi que a minha vida não foi ceifada, porque a minha tristeza era palpável, louvado seja Deus. A tristeza que estava no meu coração era visível. Todo mundo via, quando olhava para a minha cara, eu estava triste, chorando e jejuando. Eu estava consagrando pela minha terra. Sabe por que ele estava triste? Porque ele não aceitava no seu coração como muitos patriarcas passou pelaquela terra e a terra estava esquecida. Como tanto profeta foi levantado ali naquela terra e a terra estava abandonada aos chacais e às raposas. Ele sabia. Por que ele sabia? Porque um dos seus irmãos foi para aquela terra e ele caiu na besteira de perguntar como é que está a terra dos meus pais. Como é que se encontra a terra dos meus antepassados? E aquele homem, por nome de Anani, ele chegou para ele e disse: a terra está, a Deus dará, a terra está abandonada. Por mais que o povo saiu do cativeiro, mas porém vive em desgraça, porém vive em ruína, sendo humilhado pelas outras nações vizinhas, porque quem passa por lá, ainda que passe correndo de longe, consegue enxergar o sofrimento na cara das pessoas. As pessoas estão humilhadas, as pessoas estão cabisbaixas, os muros estão em ruína, os portões foram queimados e não há quem possa restituir o portão. Quando Neemias ouviu isso, ele disse: não, eu tenho que ir em Jerusalém, eu tenho que descer para ajudar, para restabelecer a ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que, veja, Deus está levantando Neemias nesta noite para colocar em ordem o que estava sendo derrubado. Deus está levantando Neemias, sabe para quê? Deus está levantando Neemias para levantar as portas do templo. Deus está levantando Neemias nessa noite, sabe para quê? Para que os muros sejam corrigidos. Cadê Neemias? Se tem Neemias aqui, abra a sua boca aí cheia de dentro para adorar. Só se tiver Neemias nesta noite. Uma geração de João Batista, Deus está levantando aqui nesta noite. Uma geração de Esdras, aquele que tem a palavra na boca, aquele que tem a palavra na boca, aquele que é portador da mensagem verdadeira. Deus está levantando Esdras aqui nesta noite para fazer o ID do Senhor. Deus está levantando Zorobabel aqui. Parece que, veja, muitos maiorais estão sendo levantados aqui para profetizar, para restabelecer a ordem, para colocar em ordem aquilo que está em desordem, para restabelecer o que foi perdido. Se é verdade, eu quero que você me dê um sinal aí nesta noite. Eu quero que você me dê um sinal. Se não tem Esdras, se não tem Neemias, se não tem Zorobabel, fica de boca fechada. Mas se tem, abra a sua boca e me dá um sinal agora. O diabo imperou até aqui. Até aqui o diabo imperou. Daqui para frente, olha Deus tomando as rédeas aí. Olha Deus dando autoridade a crente aí. Olha a crente sendo portador da mensagem. Olha a crente recebendo autoridade. Deus está derramando autoridade sobre os ombros de crente aqui. Parece que, veja, há uma glória sobrenatural sendo derramada sobre a cabeça da igreja. Esta glória está te dando autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe para quê? Para repreender aquele espírito maligno que tem te afligido. Esta glória está te dando autoridade e autonomia para repreender espírito de enfermidade que tem batido na sua porta. Essa autoridade está sendo derramada, sabe para quê? Para que na onde a mentira abundou, a verdade vai chegar. Sabe por quê? Porque você vai abrir a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Seja lá na presença do rei, seja lá na presença de governante, seja lá na presença do prefeito da cidade, ou de algum maioral desta terra. Deus está dizendo: eu estou colocando a palavra rema na boca de crente aqui. Não vai mais ficar de boca fechada. Há uma autoridade sendo derramada aqui. Será que sou eu que estou vendo? Há uma autoridade sendo estabelecida aqui.
A casa está tomada de fumaça nesta noite. A casa está cheia de poder, pastor. O Senhor está derramando sobre a cabeça da sua igreja. A tua vida aqui não foi em vão. Sabe por que Deus preparou o cenário? Sabe por que você foi levado para a Pérsia? Sabe por que você foi para a Média? Sabe por que você foi para a Babilônia? Sabe por que você foi para o Egito? Para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Foi por isso que você foi para lá. Sabe por que você foi para o deserto? Para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Deus te levou para o deserto para te fortalecer lá. Deus te levou para a provação para te capacitar no meio do vale. Foi por isso que você foi para lá. Sabe por que você está lá? Porque Deus está dizendo: eu estou te levantando como atalaia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou te levantando para que a minha palavra se cumpra na tua vida. Eu estou te levantando para que família seja restaurada. Eu estou te levantando para que o teu ministério entre em evidência nesta noite. É só para quem crê. Quem crê, recebe. Quem não crê, fica de boca fechada. Mas quem crê, abra a sua boca aí para adorar. Você não sai daqui da mesma forma que você entrou. A Bíblia diz que o rei se compareceu e disse para Neemias: o que é que eu posso fazer por essa situação, para que essa tristeza saia do seu coração? A Bíblia diz que nesse exato momento, Neemias olhou para a cara do rei e disse: se for da sua permissão, que eu possa ir até a terra dos meus pais, na onde estão enterrados os meus antepassados, na onde estão enterrados aqueles que me são como referência. O Senhor me permite, me dá ordem, para que eu passe pelas províncias, para que eu atravesse aqui a Mesopotâmia e não seja interrompido por ninguém, para que nenhum governante de nenhuma província se omita entre mim e a minha terra. Eu quero passar, me dá carta branca. Deus está dizendo: eu estou te dando carta branca nesta noite. Deus está dizendo: eu estou te dando autoridade nesta noite. Ninguém vai te interromper, ninguém vai te parar nesta caminhada. Você vai passar. Você vai passar, sabe por quê? Não é pela força do teu braço. O Senhor está como um leão na tua frente nesta noite, dizendo: minha filha, passa porque eu sou contigo. Passa porque eu estou te dando livramento. Eis que eu estou fechando a boca do leão para que ele não te danifique. Deus está dizendo nesta noite: eu estou dando autoridade para que você chegue até o destino que você está planejando. Isso aqui não é normal não, irmãos. Eu quero que você tome posse nesta noite, porque cada palavra que é liberada, ela vem acarretada de muita autoridade e muito poder nesta noite. Eu tenho total certeza que a partir de hoje a história de crente aqui será mudada. Eu tenho total certeza que a tua história de derrota a partir de hoje vai tomar novos rumos. Vai ter pessoa que vai olhar para você e vai te respeitar. Sabe por quê? Porque vai enxergar algo sobrenatural sobre a tua face. Há um brilho sobrenatural que está descendo sobre a tua cabeça nesta noite. Esta unção que está descendo é uma unção que vai fazer pessoas, Gustavo, te respeitar. Antes de apontar o dedo para você e lançar palavra de maldição, vai pensar duas vezes. Sabe por quê? Porque não vai te enxergar. Na tua frente vai estar o leão da tribo de Judá, aquele que te leva de volta para casa, aquele que tira um obstáculo na tua frente, aquele que não tem quem se levante contra ele e permaneça de pé. É ele quem está no controle da tua vida nesta noite. Se você acredita, eu quero que você tome posse aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma autoridade sobre a vida de Neemias aqui. Neemias disse que eu passe. Neemias passou.
Neemias disse: ordena para que toda a casa, ordena para que eu tenha total acesso aos muros, ordena para que eu tenha total acesso às portas e às cidades, ordena para que quando eu passar em Judá, que entre na mata, eu possa pegar madeira com azafre, para que as portas sejam estabelecidas, para que a casa seja restabelecida. E assim ele foi. Ele recebeu uma carta dada pela mão do rei, e ele passou. Quando ele chega em Jerusalém, algo sobrenatural aconteceu. Muitos levantes se levantou contra a sua vida, mas o Senhor tinha dado uma palavra para ele, dizendo: não temas, não te assombre, porque muitas oposição vai se levantar, mas eu tenho um negócio contigo naquela terra. É fácil ver a promessa de Deus sendo derramada sobre a sua cabeça. Quem tem a promessa de Deus, ele não desiste por causa de investida do diabo. Quem tem a promessa de Deus, ele não para por causa de investida de Sanbalate, ele não para por causa de Tobias, ele não para por causa de Gesem, ele segue em frente. Sabe por quê? Porque há uma palavra liberada sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por que você não para? Porque há uma palavra sobre a sua cabeça. Você sabe por que você ainda não morreu? Porque o Senhor está com a mão levantada sobre a sua cabeça. Você sabe por que você ainda não caiu? Porque o Senhor é o teu sustento nesta noite. É por isso que você não cai. É por isso que está de pé. O diabo investe, mas o diabo só se levanta para cair. Pelo um caminho ele vem, mas Deus dá certa opção para que ele vá embora. Ninguém vai me deter. Ninguém vai me parar. Eu tenho total certeza do Deus que me chamou. Eu tenho total certeza que aquele que me chamou é fiel para cumprir com a palavra que foi dita. Não me importa. Pode se levantar palavra de maldição, pode tentar se levantar para impedir, não vai impedir, porque eu tenho convicção do Deus que eu sirvo. Eu sei que eu sirvo a um Deus que nesse momento a sua glória está aqui, mas a sua face está no céu, diante dos anjos. Eu tenho total certeza que o Deus que eu sirvo, ele está no céu e não há quem se levante contra ele, porque ele criou o mal, porque ele criou os anjos, porque ele disse haja luz, porque pelo poder da palavra ele fez todas as coisas. E é sobre esta palavra que eu estou pregando nesta noite. Quem tem a palavra não para, quem tem a palavra não retrocede. Se você está desistindo é porque não tem a palavra. Se está parando, é porque nunca foi enviado. É por isso que está parando. Aqueles que não é portador da autoridade do Espírito Santo, ele desiste na próxima curva. O diabo extermina ele na próxima parada. Porque o diabo está vencendo e ganhando terreno, porque não tem autoridade. No dia que fazer o uso daquilo que Deus te entregou, o diabo não vai te deter. Palavra de maldição não vai te parar. É seguir em frente. Porque é para lá que vamos. É para lá que vamos. Neemias sabia muito bem disso. Quando se levantou os levantes, Neemias disse: ninguém para. Quando a oposição se levantou, Neemias disse: ninguém para. Segue em frente. Não olha para trás. Aquele que nos chamou garante a vitória. Quando a oposição se levantou, Neemias não parou. No ponto mais crítico da história, a Bíblia diz que Neemias estava no muro e ele levantou um exército. Cada um foi colocado em cada parte para que acontecesse a edificação. E uma das ordens, e é uma das ordens que me chama a atenção, olha, você que está em cima do muro, não desça. Você que está trabalhando na edificação da porta, não pare. Se a ameaça vir, não te assombre. Sabe por quê?
Porque eu quero todo mundo trabalhando. Com uma mão está a colher de pedreiro e na outra está a espada. Com uma mão vocês trabalham e com a outra segura o escudo. Com uma mão vocês trabalham e com a outra vocês se defendem. Não importa quem se levante contra vocês, não para. Deus nos chamou nesta noite, não foi para que a gente volte para trás. A ordem de Deus é para frente. Moisés, não pare, vai em frente. Vai em frente, Moisés. Ah, Senhor, mas tem um mar na minha frente. Vai se abrir. Você vai passar. Não pare, não te detenha. Ninguém vai te deter nesta caminhada. Só que muitas das vezes você olha para si mesmo e vê só carne e sangue e osso. Aí você diz, mas eu sou fraco. Mas quem foi que disse que você é fraco? Você é fraco e fraca se estiver sozinha. Mas se aquele que mora nas alturas estiver com as mãos estendidas sobre a tua cabeça, você pode enfrentar as muralhas de Jericó. Você pode enfrentar o gigante Golias. Você pode estar lutando sozinho contra um exército filisteu. Você vai sair vitorioso. Sabe por quê? Porque a autoridade não é tua. A autoridade é daquele que está sobre a tua cabeça. Se há autoridade sobre a tua cabeça, eu quero que você me dê um sinal agora. Só quem está recebendo essa autoridade, me dá um sinal. Abra sua boca aí, cheia de dentro para adorar. Cadê o grito do primeiro? Enquanto você adora, a dificuldade sai. Enquanto você adora, o gigante cai. Enquanto você adora, as muralhas caem por terra. Se é verdade, me dá um sinal aí. É maravilhoso isso aqui. É maravilhoso como Deus nos leva na mensagem. Porque de repente não somos ninguém. De repente somos alguém que está esquecido em uma nação estranha, que não vale de nada para eles, que está ali sendo posto para ser morto, envenenado, porque é o destino deles, morrerem envenenados. Mas num abrir e fechar de olhos, a transformação acontece, a metamorfose acontece. Num abrir e fechar de olhos, vidas são transformadas. Num abrir e fechar de olhos, a história muda. Num abrir e fechar de olhos, Deus abre uma porta e você passa por ela. Num abrir e fechar de olhos, a sua vida é restaurada. Eu não sei como é que se encontra a tua família nesta noite. Você veio para cá, mas alguém ficou em casa sendo destruído. Deus está dizendo, eu estou colocando limite hoje. Eu estou colocando o pé na parede hoje. Daqui para frente não vai ter mais uma história de derrota. Daqui para frente vai ser vida restaurada. Eu estou vendo o Espírito Santo de Deus pelos olhos da fé entrando na casa de crente nesta noite e está restabelecendo o que estava em desordem. Aonde estava a escuridão, a luz está dissipando hoje. Estava causando dor de cabeça, não era? Estava causando agonia, não era? Deus está dizendo, eu estou dissipando hoje. Eu estou exterminando hoje esta tribulação que estava tirando a tua paz. Essa investida que estava te fazendo retroceder. Deus está dizendo, eu estou empurrando para frente. Não vai parar. Eu estou tirando, eu estou passando a vassoura santa. Eu estou com a pá na mão. Eu estou tirando o empecilho, tirando o obstáculo para que você passe. O espinho está sendo tirado hoje. A tribulação está sendo visitada. Cadê aqueles que acreditam? Se está sendo visitado, o Espírito Santo está visitando o crente nesta noite. Estava tudo aberto, as raposas era quem entrava, os chacais era quem entrava, mas agora eu quero ver qual é a raposa que vai entrar. Deus está repreendendo a raposa nesta noite.
Eu quero ver qual é a cobra que vai entrar. Porque os muros estão sendo tapados. A cobra está sendo repreendida nesta noite. Deus está levantando o crente aqui, semelhante a uma torre. Sabe por quê? Porque quem está em cima dela enxerga de longe. Antes que o mal entre, você vai ver. Sabe por quê? Porque as escamas estão caindo dos teus olhos esta noite. Deus está dizendo: os muros estão sendo erguidos. As torres de vigília estão sendo levantadas. Não vai mais ter invasão por ela. Ninguém vai mais arrombar o muro. Sabe por quê? Porque Neemias está sendo levantado para tapar as brechas do muro. O inimigo não vai mais poder olhar. O inimigo não vai mais poder entrar por essas brechas. Sabe por quê? Porque as brechas estão sendo tapadas hoje. Parece que vejo. Parece que vejo. Quem olhar para ela agora vai ver uma diferença. Há 52 dias atrás, olhavam para ela e diziam: foi-se a glória foi levada. Há 52 dias atrás, olhavam para aquela cidade e diziam: jamais tu vais ser estabelecida. Há 52 dias atrás, ainda lembrava do choro de Jesus Cristo entrando em Jerusalém, olhando de cima e dizendo: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer com você como uma galinha faz com os seus pintinhos, proteger vocês, porque Jesus estava enxergando a destruição. Quantas vezes Jeremias chorou pelaquela cidade há 52 dias atrás? Todo mundo lembrava daquela visão, mas agora eu quero ver lembrar. Sabe por quê? Porque a glória foi estabelecida. A glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Só aqueles que crêem, toma posse nesta noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque a glória da primeira foi levada por Nabucodonosor. A glória da primeira foi destruída pelos reinados que passaram diante dela, mas a glória da segunda casa não vai ter quem pegue, porque a glória da segunda vem do alto. A glória da primeira era material, mas a glória da segunda é espiritual. Só quem acredita na glória da segunda, dá um salto aí na sua cadeira agora, em nome do Senhor Jesus. Ninguém vai roubar esta glória, ninguém vai usurpar esta glória, porque a glória da segunda vem sobrecarregada de poder. Louvado seja Deus. Esta glória da segunda que vai restituir, esta glória da segunda que vai reparar, esta glória da segunda que vai voltar a colocar de novo na posição. Só quem acredita, levanta sua mão aí, dá uma salva de palmas para Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Eu quero que os irmãos que veio aqui em um propósito, coloque esse propósito na palma das tuas mãos agora. Louvados, e aqueles que têm mais fé, eu quero que confesse com a tua boca, em nome do Senhor Jesus, e vamos fazer uso desta autoridade aqui agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Assim como Neemias falou com o rei, para que lhe desse autoridade, eu falo com o rei do céu agora, em nome do Senhor Jesus. Eu falo com o rei do céu, meu Deus, libera, meu Pai, uma autoridade agora sobre a tua igreja. Agora, Senhor, libera uma autoridade, que essa autoridade não seja, meu Deus, detida por nenhum espírito maligno, ó Senhor da glória. Que essa autoridade possa se apoderar da tua igreja agora. Meu Pai, a tua igreja está, meu Pai, com um propósito na palma das tuas mãos agora, Senhor. Que este propósito seja visitado agora pelo poder do teu nome. O nome de Jesus tem poder. Nesta noite, ó Senhor eterno, estenda as tuas mãos, igreja. Sinta o toque da mão de Deus agora. Estenda as tuas mãos aí. Sinta o toque da mão do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que está aqui e vai dizer: isso foi tão somente o dedo de Deus que desceu naquela congregação e operou milagres e prodígios. Nesta noite eu profetizo, na onde tem alguém precisando de um milagre, eu profetizo agora a cura, pelo poder do nome do Senhor Jesus.
Na onde tem alguém precisando de uma libertação, eu profetizo agora libertação pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Na onde tem alguém precisando de uma restauração, eu profetizo agora restauração na igreja, restauração na família, restauração no ministério, restauração no trabalho, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Você que crê, tome posse em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus, que maravilha, né, irmão? Que boa foi essa palavra. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queremos essa